Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs da Guarerova. Para nós é um imenso prazer estarmos juntos mais uma vez para mais um culto de louvor ao nosso Deus neste sábado. Vamos começar com uma oração. Nosso Deus e Pai querido, obrigado, Senhor, por mais esse momento que o Senhor nos concede de estar abrindo a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos conduza neste momento através do Teu Espírito Santo, nos fazendo compreender e entender. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, Deus, Ele tem sempre, no longo da história da igreja aqui na terra, Ele tem sempre conduzido, dirigido e advertido a sua igreja. Nós podemos observar que lá em Gênesis capítulo 2, nos versículos 16 e 17, nós vimos a orientação de Deus com nossos primeiros pais com relação à árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse o seguinte: olha, de toda a árvore do jardim podereis comer livremente, mas dessa que está aqui no meio, não podereis comer, que no dia que comer dela, certamente morrerás. Nós podemos observar que nos capítulos 6 e 7 de Gênesis, Deus chamou Noé, o servo fiel, e através de Noé, Ele orientou para que ele fizesse uma arca para salvar a humanidade. Deus sempre está conduzindo o seu povo. Através dos profetas Jeremias, através do profeta Isaías, e assim sucessivamente. E no Novo Testamento nós podemos ver João orientando a igreja do Senhor, pregando o arrependimento de pecado. Mas enquanto, meus queridos irmãos e irmãs, Deus orienta a sua igreja, enquanto Deus adverte a sua igreja através dos profetas, através dos homens santos de Deus, escolhidos por Deus, o inimigo, meus queridos, ele tenta de todas as formas desorientar o povo de Deus. Ele tenta, com sua astúcia, enganar o povo de Deus. Mas, meus queridos irmãos e amigos, Deus, nesses últimos dias, não poderia deixar a sua igreja desorientada. E Ele, através de João, no livro de Apocalipse, Ele nos traz uma mensagem para os últimos dias. João, meus queridos irmãos, ele contempla um anjo voando. E a Bíblia diz que esse anjo tinha pressa, porque ele voava e ele clamava, ele pregava em alta voz, dizendo, meus queridos irmãos, uma mensagem especial para os últimos dias. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Quero ler com os irmãos agora, vou pegar minha Bíblia aqui e quero ler com os irmãos. Versículo 6 diz o seguinte: vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e a cada língua, e a cada povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e a fonte das águas. Nós podemos observar que o anjo tinha pressa, e o anjo tinha uma mensagem poderosa. Ele pregava em alta voz, e ele dizia, a primeira mensagem do anjo, a primeira advertência para mim e para você hoje, nesta manhã, é: temei a Deus. O anjo pregava em alta voz: temei a Deus. Meus queridos irmãos, o que significa temer a Deus? Se você abrir sua Bíblia, lá em Deuteronômio, capítulo 10 e versículo 17, eu leio da seguinte forma: pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno. Esse é o Deus Criador, o Deus que criou os céus e a terra. É um Deus temível, é um Deus que não aceita suborno, é o Deus dos deuses. Esse é o Deus que nós confiamos nele. Por isso devemos temer, não ter medo, mas devemos temer na forma de obedecer, na forma de obediência. Provérbio no capítulo 16, versículo 6, diz o seguinte: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Os homens evitam o mal, meus queridos, não é porque são bonzinhos. Não, é somente quando o homem passa a temer a Deus. Aí sim ele evita o mal. Ainda em Provérbios capítulo 9, versículo 10, diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o homem sábio, ele respeita o Senhor.
O homem sábio, ele teme ao Senhor, porque ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador e é o nosso Criador. Agora veja, meus queridos irmãos, ainda no versículo 7 de Apocalipse 14, nós temos uma outra mensagem, uma segunda mensagem de advertência para os últimos dias. E ele diz o seguinte: e dai-lhe glória, temei a Deus e dai-lhe glória. O que significa isso? O que significa dar-lhe glória? Se você abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, vou fazer aqui agora com a minha, no capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, e nos versos 17 a 20, diz o seguinte, vou ler aqui agora para nós. Mas aquele que se une ao Senhor é um em espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por preço? Agora, pois, glorificais a Deus com o vosso corpo. Aqui o apóstolo diz que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. É onde o Espírito Santo habita. Por isso nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. E diz ainda que o nosso corpo foi comprado por preço. Ele não é meu, ele não é seu, ele não é nosso. Ele é de Deus. Lá em Pedro, no capítulo 1, versículo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 a 20, diz que o nosso corpo, ele custou o sangue do Senhor Jesus. Fomos comprados por preço. Ainda no capítulo 5 de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz o seguinte: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por intermédio do corpo. Por isso, meus queridos irmãos, é que a Bíblia diz: glorificais a Deus com o vosso corpo. Lá em Deuteronômio capítulo 14, em Levítico capítulo 11, nós vimos ali a lei dietética, né, que Deus deixou para mim e para você. O que nós devemos colocar dentro do nosso corpo. E não só assim, mas Deus também tem orientações com relação ao que nós vamos colocar fora do nosso corpo. Não só dentro, mas também fora. Devemos preservar o nosso corpo, porque é o templo do Espírito Santo. Então veja, meus queridos irmãos, a primeira mensagem é: temei a Deus. A segunda mensagem é: dai-lhe glória. E a terceira mensagem, qual seria? Temer a Deus e dai-lhe glória. Vamos ler Apocalipse capítulo 14 e versículo 7, que diz o seguinte: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Diz mais: adorai aquele que fez o céu e que fez o mar e a fonte das águas. Meus queridos irmãos, aqui está o X da questão, a adoração. Veja bem, meus queridos irmãos, o inimigo, ele é muito sagaz. Ele é muito sagaz. Ele, meus queridos irmãos, ele não consegue, quando ele não consegue adoração, ele força de qualquer forma. Ele quer que o homem adore a ele. Ele não respeitou nem mesmo Jesus. Nós sabemos da história. Veja bem, no capítulo 13 de Apocalipse, versículos 7 e 8, o inimigo ele requer adoração. Já no versículo 15 do mesmo capítulo 13, ele ameaça de morte todo aquele que não lhe adorar. No capítulo 4 de Lucas, versículo 5 a 7, nós conhecemos a história. Ele pegou o próprio Jesus e levou e colocou lá em cima do monte e mostrou, disse: olha, todos esses reinos que você está vendo aqui são meus, foram me dados, e eu te darei, se você prostrar e me adorar. Observe bem, meus queridos irmãos e amigos, que o inimigo, ele requer adoração até do Senhor Jesus. Faça um cálculo de mim e de você. De que forma nós estamos adorando o inimigo? Só existe dois meios de adoração: adorar a Deus ou adorar o inimigo. Veja, meus queridos irmãos, mas Jesus disse: retirai-te, Satanás, naquele momento, adorai somente a Deus. Veja bem, Deus deixou um dia exclusivo de adoração para mim e para você. Que dia foi? O sábado. Deus deixou um dia exclusivo de adoração,
o inimigo, através de seus súditos, ele colocou um outro dia de adoração, que é o domingo. Em que dia você está adorando realmente ao Senhor? Em que dia foi determinado por Deus para que nós pudéssemos adorá-lo a Ele? Nós podemos ver um episódio lá no capítulo 4 de Gênesis, versículo de 1 a 16, Caim e Abel. Deus pediu para que eles levassem, adorassem Ele, através de um sacrifício. A Bíblia diz que Abel escolheu uma ovelha, um cordeiro do seu rebanho. Porém, Caim, ele escolheu o melhor. A Bíblia diz o melhor do seu fruto. Mas, meus queridos irmãos, Deus não queria fruto. Deus queria o cordeiro, porque o cordeiro simboliza Jesus. Por isso, Deus aceitou a adoração de Abel e não aceitou a adoração de Caim, e nós sabemos qual foi o resultado. A Bíblia diz, meus queridos irmãos, em João, capítulo 4, versículo 24, que Deus requer adoradores que adorem em espírito e em verdade. Ou seja, meus queridos, da forma que Ele quer, não da forma que eu quero, não da forma que você quer. Ou seja, a adoração, a glorificação a Deus é da forma como Deus quer. Veja bem, meus queridos, mas por que temer a Deus? Mas por que dar glória a Deus? Mas por que adorar a Deus? Agora veja bem. Por que tudo isso? Aí o próprio versículo de Apocalipse capítulo 7, ele conclui dizendo, porque é chegada a hora do seu juízo. Meus queridos irmãos, nós iremos comparecer perante o tribunal divino. Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz o seguinte, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Todos os homens, meus queridos irmãos e irmãs, todos irão comparecer perante o juízo divino. Ainda no capítulo 12 de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14, diz o seguinte, olha, de todo o que se tem ouvido, a suma é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, ou que seja boa, ou que seja má. Meus queridos irmãos e irmãs, Deus diz o seguinte, temei a Deus, dai-lhe glória e adorai aquele que criou, o Criador, aquele que fez o céu, a terra e a fonte das águas, porque é chegada a hora do seu juízo. Muito em breve, o Senhor Jesus está enviando, o Senhor Deus estará enviando o Senhor Jesus para pegar a sua igreja aqui na terra, levar a sua igreja rumo aos céus. Mas, meus queridos irmãos e amigos, Deus está nos advertindo que devemos adorá-lo em espírito e em verdade, que nós devemos glorificá-lo a Ele com o nosso corpo. Nós devemos temer a Ele, porque a hora do juízo está chegando. De que lado você vai estar? Você vai estar do lado de Deus ou você vai estar do lado de Satanás? O que Satanás fez para você adorá-lo? O que Deus fez para você adorá-lo? Então, essa resposta não é minha, essa resposta é sua. Que Deus continue abençoando a mim e a você. Que nós possamos cada dia ouvir a mensagem do Senhor e assim obedecê-lo, para que assim possamos, naquele grandioso dia, estar preparados para subir com Ele para as mansões celestiais. Vamos orar. Nosso Deus e Pai querido, mais uma vez nós queremos te agradecer pela tua palavra que foi aberta. Nos ajuda, Senhor, não apenas lê-la, mas ajuda-nos a obedecê-la. Em nome de Jesus. Amém.